Olá a todos os encantados, curiosos e amantes da sabedoria. Sejam bem-vindos ao nosso podcast pagão. Sou a Sininho, mais conhecida como Probably Sininho no TikTok, e eu sou a pagã lusitana. Hoje vamos falar de gnoses. Este episódio vai ser dividido em duas partes. Primeiro, vou explicar o que são gnoses e as diferentes gnoses, e depois vamos ter uma secção de discussão com outra pagã lusitana sobre este tema. Gnose é, de forma simples, a palavra para conhecimento em grego. Este termo é mais utilizado entre comunidades espirituais e religiosas com o gnosticismo, ou seja, a noção do conhecimento espiritual. O gnosticismo originou-se em contexto judaico, mas hoje em dia a utilização do termo gnose para falar de conhecimento espiritual e a divisão dos tipos de gnoses é muito utilizada por todos os tipos de espiritualistas e religiosos, porque é uma divisão tão prática e faz uma distinção muito necessária quando falamos de qualquer religião. Como já deves ter reparado pelo título do episódio, existem 3 tipos de gnoses: pessoais, partilhadas e verificadas. Uma gnose pessoal é, como o nome implica, referente à pessoa, ou seja, é uma crença ou conhecimento espiritual que é único a uma pessoa e que essa pessoa obteve por reflexão e trabalho espiritual individual. É super comum adotar gnoses pessoais, por exemplo, no que toca a ofertas ou sinais que representam os deuses. Já uma gnose partilhada é semelhante a uma gnose pessoal, com a exceção que é comum a um grupo de pessoas. Isto é uma crença ou conhecimento espiritual que pode não ser necessariamente algo com fundamento histórico, mas existe por coincidência ou por socialização entre várias pessoas. Isto aplica-se principalmente a grupos espirituais que criam e partilham entre si crenças modernas. Finalmente, uma gnose verificada é uma crença ou conhecimento espiritual que tem um fundamento histórico ou cultural. É uma crença que já ocorria quando estas mitologias foram criadas e estes deuses eram cultuados. Crenças estas que já foram registadas em várias obras. Os diferentes cultos a cada deus, por exemplo, bem como os seus mitos, são tudo gnoses verificadas. Acerca de definições não há muito mais a dizer, no entanto, é necessária alguma discussão acerca deste tema, porque as gnoses estão todas interligadas. Vamos então à secção de discussão com a minha amiga Yara, outra pagã lusitana. Bem-vindos à parte de discussão deste episódio de Pagã Lusitana. Estou aqui com a minha amiga Yara. Oi, olá. Se quiseres dar uma pequena apresentação tua e pronto, o teu caminho espiritual. Sou Yara, sou pagã lusitana, já pratico paganismo há alguns anos, sou também ocultista, pratico várias tradições de magia, inclusive bruxaria tradicional, tenho muito foco na bruxaria tradicional portuguesa e sul-europeia no geral, e é isso. Estamos aqui as duas a discutir porque nós já tivemos esta exata discussão sobre gnoses pessoais partilhadas e verificadas dentro do Refúgio da Bruxaria, em que tu és supervisora e eu sou administradora. E então, como tu mostraste boa a tua knowledge acerca do tema, convidei-te para participares aqui no podcast, porque tu sabes me falar bem acerca disto. Queria mais era discutir a ideia que apenas as gnoses verificadas são válidas. O que é que tu pensas sobre isso? Ora bem, primeiro ponto é obviamente o facto de que temos bastantes provas históricas de que as diversas religiões e tradições mágicas começam sempre com uma forma de gnose não verificada. Alguém tem algum contacto particular com alguma deidade ou um espírito, ou algum tipo de sonho ou alguma coisa do género e formula uma tradição com base em gnose pessoal que depois pode partilhar com outras pessoas e assim lentamente ao longo do tempo vai adquirindo uma base mais sólida por as diversas pessoas que se deparam com essa ideologia e com as tradições irem limando as arestas progressivamente e ao longo do tempo vai se tornando mais aceitável e vai se tornando mais
talvez a melhor palavra seja mesmo dogmático. Yeah. Torna-se uma coisa muito mais estabelecida e muito mais aceite. Ao fim e ao cabo, já não se sabe exatamente quem é que surgiu, de onde é que surgiu a ideia, ou seja, torna-se uma coisa que é muito parte da cultura que pratica essa determinada tradição. Exato, um exemplo bom disso até é, por exemplo, a mitologia popular, que nós, como pagãs lusitanas, inevitavelmente incluímos na nossa prática, que é muito é muito oral, é muito oralmente, não existe assim, por dizer, livros grandes que verifiquem as gnoses que são partilhadas. É tudo histórias que as pessoas vão contando umas às outras e vai pegando, e as pessoas continuam a criar mais versões dessas histórias e a adicionar à mitologia que existe, e adicionar mais e mais coisas com as histórias que vão criando. Exatamente, eu própria já tive várias discussões, não só com pagãos, mas até com pessoas que, apesar de não terem ligação nenhuma ao paganismo em particular, ouvem sempre aquelas histórias das avós, assim, durante a infância, e há sempre variações de região para região, e muitas das histórias com as quais eu já me deparei e até que eu conheço não se encontra mesmo em livros de história ou em livros académicos. Muitas das coisas são simplesmente contos que algum dia alguém criou por experiência divina ou porque sim. Ou podem ser adaptações. Até pode ser só para assustar putos. E isso é Sim, um dos tipos de histórias que é mais comum e faz parte da mitologia. sim, definitivamente. Eu, por exemplo, há um caso muito interessante na minha infância que é aqui na região de Aveiro, não sei se conheces o Cocumau barra a Coca, pronto, com certeza conheces, aqui na região de Aveiro isso utiliza-se imenso para meter medo às crianças quando elas se portam mal. E no meu caso, particularmente, era quando eu não comia a comida toda. Pronto. No meu caso, particularmente, era mais isso, era aquelas histórias folclóricas, que eu sou um bocado da terrinha, e então eu lembro-me deste caso em particular, no qual eu vi uma pessoa a passar pela janela do meu apartamento e eu pensei genuinamente que fosse a Cocamá. Então, durante imensos anos, eu tive esse sort of unverified personal gnosis, que a Cocamá existia mesmo e tinha mesmo uma história para contar e para confirmar, para verificar essa minha gnose, de que a Cocamá era real. E então foi bastante interessante depois descobrir que não, que eu era simplesmente uma pessoa aleatória a passar por isso. Sim. Mas that's the thing. Quem é que diz o que é crença real e o que é que não é? Exato. Onde é que nós colocamos o limite do que é uma crença, uma gnose pessoal aceitável de ter e uma gnose pessoal que não é aceitável de ter? Nós conseguimos ver em religiões recentes, por exemplo, a Wicca, que pega em diversos elementos de várias culturas europeias, que nós temos um relato não 100% histórico, existe bastante desinformação histórica na origem da Wicca, mas conseguimos ver, de certa forma, a formação das crenças base por trás da Wicca e nós sabemos que foram pessoas reais a criar um sistema com base em várias pecinhas que funcionam para elas. Estás a perceber? Por exemplo, eu vejo isso também muito no paganismo lusitano. Por causa de Sim. termos poucas fontes académicas, porque não existem muitos restos dos lusitanos, por assim dizer, inevitavelmente temos de modernizar a cena. E existe muito pagão que invalida o paganismo lusitano por causa de ser um paganismo que necessita de gnoses pessoais. Por exemplo, eu sei que tu e eu ambas temos bastantes gnoses pessoais sobre os deuses. Sim. Eu, por exemplo, sou devota da Tégina e tento ao máximo recuperar a informação e ler artigos históricos e de antropologia sobre ela para saber o máximo possível sobre ela e sobre
como ela era cultuada, mas inevitavelmente tem experiências com ela que não refletem qualquer tipo de prova ou evidência histórica. Por exemplo, um dos maiores sinais que eu associo a Tegina é borboletas, e não há qualquer tipo de prova histórica de que borboletas fossem associadas a É ela, mas no completamente entanto é válido, uma das sim. partes principais de que eu associo a ela. Sim, e é completamente válido. Por exemplo, eu sou devota de maior parte dos deuses lusitanos, porque faço a minha devoção num panteão geral, mas em trabalhos com endovélico já o associei ao lince ibérico, devido a toda a liminalidade do lince ibérico Sim. no imaginário português e até como criatura. Uh, e não existem provas de todo. O endovélico historicamente era associado ao javali. Não existem provas de todo de Exato. ser associado ao lince ibérico. Mas quem diz que eu não o posso fazer? Porque é que algo torna-se inválido só por não ter sido feito na antiguidade, quando na antiguidade aquilo também começou por ser uma gnose pessoal? Porque é que nós, na modernidade, não podemos replicar essa evolução de gnose pessoal para gnose verificada? Exatamente. Eu acho que há um ponto também bastante importante que é a percepção dos deuses ao longo da história, e nós conseguimos ver através da forma como os deuses eram cultuados na antiga Grécia e no antigo Egito, que passaram por várias fases. Os deuses não foram cultuados da mesma forma e não tiveram as mesmas associações ao longo de todos os reinados egípcios e de toda a história grega, por exemplo. Eles, ao longo dos anos, foram adquirindo correspondências diferentes, foram Então, e cultuados de vemos forma isso diferente, foram. nos epítetos Exato, de diferentes deuses, que as próprias pessoas na antiguidade não concordavam em como cultuar os exatamente. deuses. Porque é Sim, que nós temos todos de concordar? É um pouco. ah, exatamente. mas outro ponto que também é importante de tocar é que também existe, é verdade que existe gnose pessoal e gnose pessoal. Existem aquelas gnoses, aquelas crenças que perpetuam problemas que podem ser eventualmente mentais ou problemas que podem afetar a saúde física de uma pessoa e afetar a forma como a pessoa trata os outros. E isso já tem uma grey area. Sim, eu concordo com isso e não é o meu reinado do paganismo, não é a área que eu mais domino, mas no paganismo nórdico, onde existem pessoas não muito desejáveis a dizer que as suas causas as enviarão para Valhalla e assim. Sim. Nesse caso, por exemplo, ou no geral, utilizar a religião ou qualquer forma de gnose pessoal para perpetuar algo que vá ativamente contra os direitos humanos, não é? Sim. Obviamente. Não, É, isso de todo não é aceitável. podemos ter as crenças que queremos e as crenças que nos ajudam e que são relevantes para a nossa prática, mas sem estar a desrespeitar a vida e a prática dos outros. Essa é a Sim, regra base. exatamente. Mas pronto, é mais um disclaimer por quando as pessoas ouvem todas as crenças são válidas. Têm a tendência de então posso acreditar que tenho de sacrificar bichos e é isso. Não, não sacrifiquem bichinhos, não façam isso. Não é que isso não acontecesse na antiguidade, mas os códigos ético-morais Sim, e as nossas tendências ético-morais vão evoluindo ao longo do tempo e é natural que a religião também se evolui com desenvolva eles. de acordo com isso também, numa forma de paralelismo. É completamente aceitável não nos sentirmos confortáveis com Sim, sacrificarmos animais, visto que não faz parte do nosso código atual, não é? sim. Já falaste aqui de uma gnose pessoal que tens acerca da Térrina. Quais são as gnoses pessoais partilhadas? As verificadas já sabemos, já falámos no episódio anterior. As pessoais e verificadas. Ai, toca-te a trocar toda. Quais são as tuas gnoses pessoais e partilhadas que tu vês dentro da comunidade do paganismo lusitano? Que não são necessariamente verificadas.
Por exemplo, eu acho que o maior exemplo é a percepção de Trebaruna como Sim, uma deusa da guerra. Uh, não há totalmente. grande evidência histórica para ela ser uma deusa particularmente associada à guerra, mas eu, quando tenho contacto com ela, não tenho tanto contacto com ela como com a Tegina, mas quando tenho contacto com ela, ela para mim é uma figura de muita força e que inevitavelmente associo à guerra. E acho que isso é uma gnose partilhada com bastantes pagãos lusitanos modernos, neopagãos. Que pode vir a Acho que ser isso é algo verificada a com que partir do muita gente momento. concorda. Sim. Pode ser, vir a ser verificada a partir do momento que alguém escreva isso num livro e cole e pronto. E fica assim. Exatamente, Ah, exatamente. Eu acho que é um fenómeno tão grande que provavelmente daqui a 100, 200 anos ela provavelmente vai mesmo ter associações à guerra escritas em papel. porque é isso? Porque as gnoses pessoais partilhadas e verificadas não são uma hierarquia, por assim dizer. Apesar de sim serem Exato, fases diferentes de evolução de gnose, não quer dizer que uma é melhor que a outra. É apenas um processo natural da espiritualidade. exato. Por exemplo, outra gnose que é gnose partilhada do paganismo lusitano, que eu falei no episódio anterior, que não é necessariamente verificada, é a Rev e Nábia serem marido e mulher. Ah, sim. Eu consigo perceber, apesar de que no meu paganismo não é algo que me tenha sobressaído particularmente. Sim, é um pouco. No geral, eu não vejo grandes, na minha prática pessoal, não vejo grandes casalinhos no paganismo lusitano, na forma como interpreto o panteão, mas percebo de onde é que isso vem, do Sim. facto de ambos serem associados a fenómenos atmosféricos e do Sim, oceano, sim. e assim consigo E perceber também vem um pouco a da influência lógica. da Wicca, porque inevitavelmente a Wicca, sendo o maior É verdade. fenómeno da evolução da gnose, de gnose pessoal para gnose verificada, influenciou todo o outro paganismo, todo o resto do paganismo moderno. Então, por causa de na Wicca haver essa necessidade do casal, Sim, agora modernamente há muito mais também essa necessidade de criar casais, que é super sim. interessante. Sim, a maior parte dos neopagãos que eu conheço veneram pelo menos um deus e uma deusa. É bastante interessante o quanto Sim, a Wicca, influenciou. que inicialmente era bastante controversa, exatamente por ser uma reinterpretação do Exato. paganismo, agora tem tanta dominância nos espaços neopagãos. Eu acho que o paganismo lusitano também pode vir a ser isso, apesar de se basear muito em gnoses pessoais e partilhadas. Sim, exatamente. Acho que o facto de algo surgir de gnose pessoal de todo impede poder eventualmente evoluir para algo que tome uma escala maior e se torne mesmo algo que é aceito por várias pessoas. Que é, por exemplo, o caso de Trevaruna ser uma deusa da guerra. Exato. Até uma música temos escrita sobre Sobre isso, Trevaruna, sim. Que em que ela é retratada também como uma podemos deusa da fazer guerra. essa pergunta. A partir do momento em que tens arte, porque na antiguidade, quando tu tinhas arte de alguma coisa, isso era verificação suficiente para as pessoas. A partir do momento em que tens arte moderna, que é que tem uma crença que não era da antiguidade, não se torna essa coisa verificada também? Isso é uma excelente questão, porque lá está, como até já falámos antes, normalmente quando nós, o ser humano, é deparado com falta de informação, a nossa tendência é preencher esse buraco. Exato, sim. E a arte, de facto, é uma das melhores formas de preencher esse buraco, de libertarmos a nossa criatividade de forma completa e permitirmos-nos sentir as coisas de forma muito mais profunda. E a arte é dos melhores catalisadores para isso, de facto. Sim. E pronto, e tens algumas, tipo, tea final, a final tea acerca de gnoses pessoais partilhadas e verificadas. Se quiseres passar qualquer conhecimento que tu tenhas, qualquer opinião. Eu acho, ok, Final Thoughts, a importância da historicidade é inegável. É importante pesquisar, principalmente quando se está interessado numa área particular, porque as gnoses pessoais também nunca surgem do absoluto nada, do vazio.
normalmente é sempre uma construção em cima de algo que já existe previamente. Eu acho que é importante conhecer a história e perceber se aquilo que se está a passar faz sentido para nós e compreender como as coisas de facto aconteciam na antiguidade, mas acho que não deve haver aquele medo persistente. Eu própria, no início da minha prática, tinha imenso esse medo de cometer alguma falácia histórica ou cometer algum crime que fizesse os historiadores rebolar na campa. Eu própria tinha imenso esse medo e então não me permitia sentir a religião, quando a religião é algo que é tão pessoal e é tão individual que, acima de tudo, é a experiência pessoal que importa. Sim. Acima de tudo. Fomos muito, especialmente, pronto, em terrinhas, fomos muito educadas com a formalidade da religião e da cena. Exato, sim. Temos de seguir um livrinho à risca e é assim. Quando a tua crença devia ser tua. E é só isso. A tua crença é tua, tu é que decides aquilo que ressoa contigo e tu é que a fazes evoluir à tua maneira. E cada pessoa terá a sua versão. Nunca será possível as pessoas sentirem a religião exatamente da mesma maneira, mesmo porque é algo tão pessoal. Sim, isso vê-se bastante até nas correspondências mágicas de região para região. Sim. O significado do limão aqui no sul da Europa não é o mesmo que em África ou no norte da Europa. As pessoas, de acordo com a sua cultura e as suas necessidades, vão associar correspondências diferentes a coisas diferentes. E isso é algo que é completamente normal e até é bonito de se ver. Até é engraçado de comparar o quanta divergência existe entre a nossa cultura e outras culturas, e é importante haver isso também para trazer ao de cima o ceticismo, que é bastante importante no que se toca a misticismo e religião. É importante manter-se cético e não achar que somos donos da última verdade incontestável. Sermos céticos e aceitarmos as diferenças, basicamente, e que elas são boas. Exato. Se fôssemos Sim. todos iguais era aborrecido. Exatamente. E pronto. Muito obrigada por teres tido esta discussão comigo para o episódio. Queres dizer às pessoas onde te encontrar, onde te seguir? Ora, Greenish Yara no Twitter e é pretty much isso. E se quiserem debater com a Yara, também podem juntar-se ao Refúgio da Bruxaria. Exatamente, juntem só refúgio. No debate, portanto. Exato, venham ter comigo. Pronto, muito obrigada. Para o próximo mês, cá estaremos com mais um episódio de Pagão Lusitana, em que exploramos as fadas ibéricas. Fiquem atentos às redes sociais, sou o Probably Sininho em todas elas, e que os deuses e seres mágicos vos acompanhem no vosso caminho.